Pensem comigo, desde sempre. O bastão é um objeto que carrega um poder imenso, né? Na mão de um rei, vira um cetro. Na de um mago, uma fonte de pura magia. E na de um pastor, é um guia para o rebanho. Agora, o que será que acontece quando esse objeto tão universal entra num ambiente tão específico, tão cheio de simbolismo como uma loja maçônica? Pois é, justamente nesse encontro do universal com o particular que o bastão começa a revelar os seus segredos mais profundos. Se a gente for olhar para a história, para as mitologias, o bastão é um arquétipo, sabe? Ele é símbolo de poder, de autoridade, de conhecimento, até de milagres. É visto como o eixo do mundo, um verdadeiro condutor de energia, e é toda essa carga simbólica, esse peso universal, que vai nos dar a base para entender o papel super específico que ele tem em certos ritos. E essa frase aqui, ela vai ser o nosso norte. Existem coisas que vemos, mas não enxergamos. Isso captura, assim, perfeitamente a essência do que é o simbolismo. Muitas vezes um objeto que parece simples, ele carrega camadas e mais camadas de significado que só com muita reflexão e estudo a gente consegue enxergar. Então, com essa ideia na cabeça, vamos começar a desvendar o que está oculto logo de cara. Em certos ritos, o mestre de cerimônias usa um bastão. E é exatamente aqui que a gente encontra um dos equívocos simbólicos mais comuns e mais fascinantes também, o uso de um cajado de pastor. A origem do bastão, nesse contexto, na verdade vem lá da cavalaria inglesa, onde ele era um símbolo claríssimo de comando. A função dele era ordenar, direcionar. Só que em algumas lojas, esse bastão de comando acabou sendo substituído por outra coisa. E o erro comum é esse, o uso do cajado, aquele com a pontinha curvada. A justificativa que se costuma dar é que o mestre de cerimônias guia os presentes, como se fosse um pastor. Olha, simbolicamente, à primeira vista, pode até parecer que faz sentido, mas quando a gente analisa com mais calma, a analogia simplesmente não se sustenta. Essa provocação aqui vai direto ao ponto, né? A analogia do pastor, quando a gente examina de perto, ela desmorona. Ela acaba confundindo a solenidade e a ordem de um ritual com o ato de guiar um rebanho. A função dentro do templo não é de pastoreio, de forma alguma, é de precisão e cerimônia. Certo. Então, se não é um cajado, qual é o instrumento correto? E o mais importante de tudo, o que ele realmente simboliza? A resposta revela uma profundidade ritualística impressionante. O instrumento correto, como está descrito nos manuais ritualísticos, é um bastão reto, imponente e que tem no topo uma régua. A diferença é crucial. A gente troca o gancho, que puxa, pelo instrumento que mede, que alinha, que estabelece a retidão. E essa citação do mestre Rizardo da Camino é a chave de tudo. A régua não é um símbolo passivo, de jeito nenhum. Ela é uma ferramenta de trabalho. Ela traça linhas retas, conecta pontos e, simbolicamente, ela estabelece a norma, o padrão, a retitude que deve guiar a conduta de todos. Mas como é que esse símbolo de retidão se traduz em ação? Vamos dar uma olhada em como a régua define, na prática, a função do mestre de cerimônias. Reparem bem nas funções: organizar, zelar pelo cumprimento, conduzir, posicionar. Todas essas ações exigem precisão, ordem e retidão. O mestre de cerimônias é literalmente a régua que garante que a geometria do ritual seja perfeita. Ele não pastoreia, ele ordena a cerimônia. E o bastão dele não está sozinho, ele faz parte de um sistema. Enquanto o mestre de cerimônias porta a régua da ordem, os diáconos portam a pomba, que é o símbolo do mensageiro. Juntos, esses bastões criam a estrutura e a comunicação que permitem que a cerimônia flua com total harmonia e propósito. E tudo isso nos traz de volta ao nosso ponto de partida. Entender que o bastão tem uma régua no topo, e não um cajado, é muito mais do que corrigir um simples detalhe. É começar a enxergar o significado profundo que existe por trás da forma. E é assim que a gente percebe que o estudo do simbolismo nunca tem um ponto final. Cada resposta que encontramos só revela uma pergunta ainda mais profunda. Por que na mão direita? Qual é a relação disso com o som, com a energia? A régua no topo do bastão não é uma resposta final, mas sim a ferramenta que nos é dada para continuar medindo, questionando e buscando a retidão no nosso próprio caminho.